O acerto de contas, prestação de contas. Hoje esse termo é usado em muitos lugares, principalmente no meio empresarial, né, onde é dada certa função ou certa missão para alguém, e aí depois ela tem de prestar contas daquela missão, se ele cumpriu, se ele alcançou seus objetivos. Sabe que no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 25, fala do acerto de contas. O capítulo 24 mostra a respeito dos sinais da volta de Cristo. Antes de Jesus voltar, teríamos alguns sinais. Terremotos, nós vemos terremotos acontecerem, agora mesmo aconteceu em Turquia, na Turquia um terremoto muito grande, milhares de pessoas morreram. Nós vemos guerras na Ucrânia, por exemplo, se cumprindo, doenças, pandemia, acabamos de sair de uma pandemia terrível, onde milhares e milhares de pessoas morreram. Então, sinais da volta de Cristo. Nós vemos também falsos cristos, falsos profetas. Então, tudo são sinais. Então, se isso está acontecendo lá fora, é sinal que Jesus está prestes a voltar. Então, nós devemos abrir nossos olhos e ver o que está acontecendo ao nosso redor. Então, Mateus 24 fala sobre isso. No capítulo 25 de Mateus, ele traz 3 histórias, pelo menos. Aqui traz a parábola das 10 virgens, traz a parábola dos talentos e também depois fala sobre o grande julgamento, né? E veja, a lição de hoje traz uma ênfase na parábola dos talentos, né? Diz a parábola que um senhor, né, ele saiu, um homem ausentou-se do seu país e ele entregou alguns talentos para os seus servos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro deu 1. O que ganhara 5, ele saiu, multiplicou e ganhou mais 5. O que ganhara 2, saiu, multiplicou e ganhou mais 2. Mas o que ganhou 1, esse enterrou o talento e não multiplicou. Quando esse homem voltou para fazer o acerto de contas, como diz o versículo 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E cada um foi mostrando que tinha multiplicado, que ganhou 5, mostrou que tinha ganhado mais 5. O que ganhou 2, mostrou que ganhou mais 2. E aquele que ganhou 1, ele mostrou, olha, eu sei que o Senhor é severo, foi explicando e disse, olha, eu não multipliquei. E está aqui o talento que o Senhor me deu. Aí, aquele senhor, ele ficou muito bravo com aquela pessoa. E pegou o talento e deu para aquele que tinha multiplicado mais. Veja, Deus deu talentos e dons para cada um de nós. Eu e você temos dons. Todo aquele que é ligado a Deus, a fonte dos dons, ele recebe. Você recebeu algum dom para salvar pessoas, para a pregação do Evangelho. Talvez não seja cantar, não seja pregar, mas seja dar estudos bíblicos, seja abençoar alguém, se envolver em um dos departamentos da igreja. Eu tenho uma frase comigo que eu falo assim: quem se envolve, desenvolve. Quando nós nos envolvemos na obra do Senhor, Deus ele desenvolve o dom, os talentos na nossa vida. A nossa mente é ampliada e agora nós podemos trabalhar mais para o Senhor. Mas tudo isso depois do sim, de eu aceitar o chamado de Deus para trabalhar e para avançar cada vez na obra de Deus. Ellen White fala também que foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E aos talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Então, todos aqueles recursos que nós temos para fazer com que a obra avance, devem ser colocadas para a igreja, para avançar cada vez mais na proclamação da verdade de Deus sobre essa terra. Veja, Deus ele quer falar para nós: muito bom, servo bom e fiel, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. E Deus, ele vai fazer um acerto de contas. Você tem usado o seu dom para a causa de Deus, ou você tem escondido esse talento para que ninguém saiba que você tem ele? Descubra qual é o dom que você tem. Converse com as pessoas, participe dos eventos, das programações, se envolva, que Deus vai desenvolver um dom em ti. Amém?
vamos usar para a proclamação da verdade, para salvar pessoas e abreviar a volta de Cristo? Oramos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor concede dons a cada um de nós. E nós queremos, Senhor Deus, usá-los para o avançar do reino dos céus, o reino de Deus sobre essa terra. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.